bem-vindo. Está começando mais um Sindicast, o podcast do SindPQ. Eu sou o Pedro, diretor do SindPQ pelo CNPEM, e hoje o nosso tema é sobre pejotização, a relação com a CLT, e o nosso convidado é o Dr. Desembargador Carlos Eduardo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje para debater esse tema que é tão importante. Eu queria que você primeiro se apresentasse, para o pessoal que está ouvindo a gente poder te conhecer, saber um pouquinho melhor quem é você. Perfeito. Bem, obrigado pelo convite, a você, a diretoria do sindicato. Eu sou desembargador aqui no TRT de Campinas, sou juiz há 31 anos praticamente. Antes disso eu fui advogado, inclusive trabalhei como advogado sindical, dos sindicatos metalúrgicos de Campinas, dos químicos, também dos sindicatos dos trabalhadores da Unicamp. Também sou professor em várias instituições de ensino, especialmente curso de pós-graduação, e atualmente faço uma pesquisa lá no Instituto de Economia da Unicamp, no CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, relacionado justamente às repercussões das decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria trabalhista. Legal. Bom, agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite. Queria iniciar a nossa conversa, então, querendo saber de você assim, um pouquinho qual é a origem e qual é o propósito da consolidação das leis do trabalho, mais conhecida como CLT. Eu queria que você discorresse um pouco sobre qual é a origem dela e qual é a importância dela para a história dos trabalhadores no Brasil. Perfeito. Bom, essa pergunta é muito importante porque hoje em dia a gente percebe que CLT virou um xingamento, As pessoas até ofendem as outras, é verdade. Falando, você é um CLT e tudo mais, coisa que não tem nenhum cabimento. E ela tem um papel importante dentro do contexto da construção da cidadania no Brasil. Todo mundo sabe a origem dela, é uma origem de um período autoritário, não há dúvida nenhuma disso. Getúlio ele liderou a Revolução no Estado Novo, antes do Estado Novo, liderou a Revolução de 30 e administrou o país numa junta governativa e depois como presidente eleito indiretamente, mas em 1937, aí sim, ele instituiu o Estado Novo. Mas desde o início, dos anos 30 ainda, quando ele começa a estruturar o seu plano de governo, ele começa já a produzir um sistema de proteção social, que envolve não apenas a criação de leis de proteção ao trabalho, que não existiam no Brasil, nas duas primeiras décadas aí do século XX, nós não tínhamos legislação protetiva, tudo era tratado inclusive com muita violência, muita agressividade, embora existissem muitas greves nesse sentido, e ele começa a organizar isso, criou a Previdência Social, criou também a Justiça do Trabalho, e aí, claro, por questões políticas, em 37 ele deu um autogolpe, ele instituiu o Estado Novo e a partir daí ele passou a administrar ditatorialmente o país, e foi justamente nesse contexto em que ele aprova a CLT, no dia 1º de maio de 43. A CLT é um decreto-lei, isso é uma curiosidade, para quem não sabe bem o que isso significa. Decreto-lei é mais ou menos o que hoje é a medida provisória. Então é um ato do presidente da República que ele faz sem participação do legislativo. O legislativo somente aprova ou não. Mas a diferença é que o decreto-lei, quando o presidente apresentava, se ele não fosse analisado pelo Congresso, continuava valendo. E a CLT é um decreto-lei, então é um ato do Executivo. Mas o que na verdade a CLT representa é o seguinte: como o nome diz, ela foi uma consolidação de direitos que já foram sendo reconhecidos ao longo dessa trajetória, dos anos 30 em diante. Então, foi um agrupamento ali de leis, claro, com algumas outras inseridas, na parte de organização sindical também, tem até toda aquela polêmica de inspiração, de ser ou não inspiração fascista e tudo mais, mas, concretamente, o dado mais importante disso é que o sistema criado nos governos de Getúlio Vargas, especialmente com a criação da CLT, foi uma situação de organização do mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho no Brasil ele vinha num processo crescente, porque justamente houve a substituição do trabalho de pessoas escravizadas por trabalhadores livres, inclusive imigrantes, mas era um mercado totalmente desorganizado, inclusive por não ter legislação protetiva. E ele, antevendo isso, uma habilidade muito grande, ele organiza o mercado de trabalho, inclusive permitindo com isso que o Brasil iniciasse o seu processo de industrialização. Então ela tem esse marco relevante, claro,
como uma garantia para os trabalhadores, uma quantidade de direitos que na época, inclusive, era considerado um dos documentos legais mais avançados de todo o mundo, porque contemplava muitos direitos que em outros países só foram aparecer na década de 40, no final da década de 40, depois da Segunda Guerra, e no Brasil isso já era consolidado. E, ao mesmo tempo, também permitiu que o mercado de trabalho fosse organizado, que se criasse uma espécie de uma pacificação, ainda que à custa do controle sindical que a mesma CLT estabelecia, mas também permitindo que a industrialização pudesse ter o seu curso normal. Né? Então essa é a história. Esses resgates são importantes, né, para entender o papel que a CLT teve em todo o percurso do desenvolvimento dos trabalhadores, inclusive sendo mantida. Nós falamos de um texto de 1943, portanto, vigente há mais de 80 anos, e isso tem um significado importante, muito embora algumas pessoas usem este elemento para criticar a CLT, dizendo que ela é ultrapassada. Sim. Então, em contrapartida, a gente está vendo, né, um crescimento de vínculos trabalhistas a partir de um contrato de pessoa jurídica, né, o famoso PJ. Então, eu queria entender que tipo de relação de trabalho é essa, né, de PJ, e qual você acredita ser a origem, ou pelo menos os grandes motivadores desse tipo de modalidade de trabalho. Bom, na realidade, eu vou me permitir voltar um pouquinho no tempo para situar um outro aspecto importante que existe nessa questão do trabalho, e não só no Brasil, no trabalho no mundo. Nós tivemos, ao longo do século XX, sucessivas crises do capitalismo, especialmente crises relacionadas a dificuldades, como a crise do petróleo na década de 70, mais recentemente as crises cambiais. Vários fatores foram acontecendo, e isso gerou aquilo que nós chamamos de inflexões do neoliberalismo. Porque o início do século XX ele é marcado por uma espécie de superação daquela visão tipicamente liberal do século XVIII, e com isso começaram a se estabelecer legislações sociais, principalmente, como eu falei, no pós-guerra, em que se percebeu a necessidade de se ter uma preocupação muito maior com as questões sociais. E aí, no final do século XX, né, mais precisamente aí, a partir dos anos 70, 80, houve uma inflexão neoliberal, liderada pelos países de capitalismo central, no sentido de reduzir o tamanho do Estado e reduzir o papel da legislação protetiva. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: essas situações, essas crises sucessivas foram acarretando uma série de ataques à legislação trabalhista. E, repito, não só no Brasil. Isso aconteceu em outros países, inclusive com várias modificações legislativas ao longo da história. Países, historicamente, tinham uma legislação protetiva, como a Inglaterra, que é o berço da legislação trabalhista, praticamente destruiu tudo nos governos liderados por Margaret Thatcher, que foi justamente uma das precursoras desse processo. E aí o que acontece é que isso chegou no Brasil, obviamente, não é? E como nós tínhamos uma CLT extremamente rigorosa no sentido de garantia de direitos, o que surgiu a partir daí foram tentativas de ir criando alternativas para que pudesse haver um tipo de contratação menos custosa para o capital, por assim dizer. Né? Então, pejotização é apenas o assunto do momento, mas a gente já teve muitas e muitas situações parecidas. A mais conhecida delas é a terceirização. A terceirização começa nos anos 70, no Brasil ela é admitida desde 74, pela Lei do Trabalho Temporário, e depois foi sendo disseminada ao longo dessa história, né, e agora liberada de vez pelo Supremo Tribunal Federal. E só que o que acontece? Né, o capitalismo produz crises, e aí ele quer resolver as suas crises à custa, né, da redução dos chamados encargos trabalhistas. Mas os encargos trabalhistas não são mais do que direitos elementares dos trabalhadores. Então, esse fenômeno pejotização ele tem que ser enxergado neste contexto. É mais uma janela de oportunidade, né, que esse pensamento neoliberal, né, que hoje voltou a ser hegemônico em alguns setores, no sentido de buscar a desconstrução desse sistema protetivo. Né? E da maneira como as coisas estão sendo conduzidas, isso indica, né, que pode haver uma substituição do modelo formal de regulação do trabalho para um modelo mais informal. Agora, respondendo exatamente a sua pergunta, eu não pude deixar de fazer essa introdução porque isso é importante. Até porque muita gente acha, isso é uma coisa que acontece no Brasil, só o Brasil tem CLT. Claro, só o Brasil tem CLT, mas a legislação de proteção ao trabalho é uma coisa universal. Nós temos normas da OIT há mais de 100 anos que protegem
trabalho regulado e que estabelecem esses direitos. O que é o fenômeno da pejotização? É a possibilidade de uma empresa contratar uma pessoa física, né, uma pessoa natural, mas sob um codinome de uma PJ. O que é uma PJ? Uma pessoa jurídica é uma empresa, né, que se constitui, normalmente, o mais conhecido, né, quando há 2 ou mais sócios, que se associam e criam, por exemplo, uma empresa limitada, uma sociedade limitada. Isso a gente identifica lá pelo nome, chamada razão social dela. Mas mais recentemente, na nossa legislação para fins tributários, foram criadas outras figuras, como a MEI, né, figura do microempreendedor individual, e também da EIRELI, que é uma empresa também de responsabilidade limitada e igualmente individual. Então, a partir dessas mudanças que foram feitas, especialmente para permitir que outras pessoas pudessem empreender, eu posso passar a fazer alguma atividade como pessoa jurídica, mesmo sendo uma pessoa física. Então, é assim, eu sou pessoa física ou pessoa natural, tenho meu CPF, mas eu posso criar uma MEI e vou ganhar um CNPJ. Então, eu sou 2 pessoas. Né? E aí, o que se fez? A partir desta permissão legal da criação das MEIs e das EIRELIs, né? Inclusive no sentido de simplificação tributária e tudo mais, até como estímulo realmente ao empreendedorismo real, muitas empresas viram nisso a oportunidade de falar, bom, então eu vou deixar de ter um trabalhador aqui e vou contratar o mesmo trabalhador, mas com o CNPJ. Então eu deixo de contratá-lo com o CPF, contrato com o CNPJ. E ao contratá-lo como CNPJ, a consequência, simplesmente eu não sou mais obrigado a pagar os encargos e direitos que estão previstos pela CLT. Porque aí seria formalmente uma relação entre 2 empresas que está totalmente fora do âmbito de aplicação da CLT. Perfeito. E quais são os direitos que são assegurados pela CLT, né, que estão ali abarcando, estão presentes para um trabalhador que é CLT e que não estão presentes para um trabalhador que é PJ? Quais são as diferenças desses dois? Vamos lá. A diferença é simplesmente total. E para deixar a coisa muito mais clara, não se trata apenas de CLT. Desde 88, nós temos uma Constituição que reconheceu no seu artigo 7º um grande número de direitos, que já eram direitos previstos na CLT e na legislação ordinária, e que foram constitucionalizados, adquiriram o caráter de direitos fundamentais. E muito disso também inspirado em normas internacionais. Quando se fala em salário mínimo, por exemplo. Isso não é apenas garantido na Constituição Federal, está na CLT, mas está na Constituição, está na Declaração Universal de Direitos Humanos, está no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, está na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, só para citar alguns dos diplomas. Né? Então, assim, não é um direito que está na CLT, é um direito reconhecido elementarmente como sendo um direito fundamental de qualquer pessoa que trabalha, de ter um mínimo remuneratório a ser garantido. E só para lembrar, por que isso foi importante historicamente e continua sendo importante? Porque quando não tinha lei sobre esse tema, no século XVIII em especial, cada um contratava sob a lei do mercado. Lei do mercado o que é? Né? Quanto maior a oferta, né, menor o preço. Quanto menor a oferta, maior o preço. Como tinha muita oferta de trabalho, os salários eram reduzidos. Você não tinha mecanismo de proteção, né, para poder estabelecer um mínimo a ser respeitado. Então, esse é só um exemplo. Aí nós temos as horas extras, ou mais do que hora extra, o limite de trabalho diário, o mínimo de descanso entre 2 jornadas, ou dentro de uma jornada, o famoso intervalo para alimentação, o descanso semanal, o não trabalho em feriados, férias, 13º, fundo de garantia, previdência social, né? Tudo isso é alcançado a partir da inclusão da pessoa no chamado padrão CLT. E que está, repito, todos esses direitos estão também assegurados na Constituição Federal. Agora, e o PJ, o que tem? Bom, ele tem nada, porque ele é uma empresa. Né? Quando você contrata uma empresa, vamos imaginar, o sindicato contrata uma empresa para prestar um serviço, por exemplo, de manutenção na fachada, uma pintura, né? Que ela faz o quê? Ela paga o preço do serviço, faz um orçamento, a diretoria aprova o orçamento, está dentro do padrão pretendido, ela paga pelo trabalho, o trabalho é entregue, se tiver ok,
encerrou-se a história. Qual direito tem essa empresa? Nenhum. É o mesmo que você contratar um PJ. Então, esse discurso, né, que hoje se usa muito, como PJ, que aí vem aquela história do xingamento, né, ser CLT, porque CLT virou um sinônimo de falta de liberdade. Essa questão da liberdade, a gente sabe que foi muito distorcida recentemente, né, no país. A gente sabe o valor que a liberdade tem, mas liberdade não é fazer o que você quer. A liberdade é agir dentro de certos padrões de relacionamento civilizatório. Não posso ofender qualquer pessoa, não posso usar a liberdade de expressão para xingar as pessoas, ofender as pessoas, agredir as pessoas. E a liberdade que existe para quem trabalha está no limite da sua necessidade. Ninguém trabalha porque quer trabalhar. Eu não gosto de ficar sem fazer nada, então vou arrumar um emprego e vou trabalhar. Não, a primeira necessidade é a de subsistência. Então, quando se fala, você sendo PJ, você tem a liberdade de trabalhar a hora que você quiser. Isso não é verdade. Porque a pessoa trabalha porque ela precisa. Precisa se alimentar, precisa alimentar a sua família, precisa ter roupa, precisa ter casa, precisa custear suas necessidades essenciais, que também são direitos humanos. Tudo isso são direitos fundamentais reconhecidos na Declaração de Direitos do Homem. De novo, não é uma questão do Brasil. Isso é universal. Então, a ideia de que pejotização libera a pessoa não é verdadeira. A não ser que ela seja realmente um empreendedor. E pode existir isso. É importante. A pessoa pode ter um empreendimento, ela pode constituir um empreendimento, mesmo na área da construção civil, né, esse exemplo que eu dei de alguém ser contratado pelo sindicato para poder pintar, fazer uma reforma. Pode ser que o dono seja uma pessoa que sempre trabalhou com isso e decidiu montar uma empresa para prestar esse tipo de serviço. Isso é legítimo. A grande questão, que é o que está acontecendo cada vez com maior incidência, é você substituir uma pessoa que atua como empregado por alguém que tem o nome de PJ. E por que isso acontece? Né? Ou como a gente identifica isso? Porque as características da maneira como a pessoa trabalha são as mesmas que ela trabalharia como se fosse empregado. Talvez com algumas mudanças, aí tem alguns segmentos que atuam de forma diferente, mas no geral é isso. Então, o PJ não tem direito algum. O que ele pode ter é o direito à previdência social, mas ele que é o contribuinte. Então ele tem que fazer o recolhimento a partir dos serviços que ele presta, ele tem que emitir uma nota fiscal e a partir daquela nota fiscal ele recolhe os tributos correspondentes. Ele passa a ter direito à previdência, mas ele não tem férias, não tem garantia mínima de remuneração, ele não tem 13º salário, não tem descanso semanal, ou seja, ele tem que trabalhar todos os dias para poder ganhar todos os dias. O trabalhador CLT, ele, nos dias de folga, ele continua recebendo seus salários. Ele não tem limite de jornada, pode trabalhar horas extras sem nenhuma remuneração. Então, essa é a diferença básica que existe, né, entre ser CLT e ser PJ. Perfeito. Bom, o SINDPq é um sindicato da área de ciência e tecnologia, né? E a gente sabe que os avanços tecnológicos têm trazido modificações no mundo do trabalho e nas relações de trabalho. Sim. Em especial, a área de tecnologia tem visto isso acontecer, né? A pandemia trouxe muito essa questão do trabalho de home office. A gente tem visto os aplicativos, os sites que têm contratado cada vez mais trabalhadores nessa condição, né, de PJ. E aí uma questão que surge é justamente essa. Como que a gente diferencia, por exemplo, um contrato que é PJ real, legítimo, né, correto, por assim dizer, de um trabalho PJ que na verdade é só um regime CLT não, um regime contínuo de trabalho que está disfarçado de PJ. Como que um trabalhador consegue identificar se ele está ou não nessa situação? Sim, eu acho que a questão da tecnologia, de fato, né, como um todo, bom, antes de qualquer coisa, né, a tecnologia sempre teve uma relação muito próxima com a questão do mercado de trabalho. O direito do trabalho, que a gente fala hoje, ele surgiu a partir da primeira Revolução Industrial, que substitui os trabalhadores manufatureiros, artesãos por máquinas, inicialmente pela máquina a vapor. E aí surgiram as crises naturais daquele processo, com desemprego e tudo mais. Então, a cada Revolução Industrial, e hoje nós estamos aí na quarta, talvez migrando para uma quinta Revolução Industrial, todas elas acabam repercutindo no mundo do trabalho. Mas o que a gente vê hoje é, primeiro, uma velocidade muito maior dessas mudanças e, segundo, uma mudança que inclusive faz com que as nossas referências se percam.
Hoje a gente lida muito com elementos imateriais, né? Então, por exemplo, quem vai ao banco hoje em dia? Não é? Muito poucas pessoas se dirigem a uma agência bancária, porque quase a totalidade dos serviços podem ser feitos de maneira remota, né? Sem nenhuma interação com quem quer que seja. É uma máquina, é um aplicativo, né? Então, isso faz com que algumas questões realmente mudem, mas não muda a essência. Tá? Então, olha só, a CLT traz 4 elementos que são estabelecidos como sendo requisitos para configurar uma relação de emprego. A primeira é a pessoalidade, ou seja, é a própria pessoa que presta serviços. E é diferente de uma pessoa jurídica, em que você tem lá uma pessoa jurídica autêntica, em que você tem os sócios da pessoa jurídica e ela tem as pessoas que trabalham para ela, que vão prestar serviço. Então, no exemplo que eu dei da pintura do sindicato da reforma, não importa quem for trabalhar lá, você contratou, olha, eu quero tantas pessoas para pintar o sindicato. Eu quero mais rápido, então vai um monte. Eu não tenho pressa, então vai 2 por dia. É irrelevante, isso não é pessoal. No contrato de trabalho, CLT, a prestação tem que ser pessoal. Eu não posso transferir para outra pessoa. O segundo requisito é a onerosidade, é o fato de que aquele trabalho é um trabalho remunerado, né? Que a pessoa seja remunerada por isso, o que afasta, por exemplo, as situações de trabalho voluntário, trabalho religioso. Então, são coisas que são voluntárias porque, pela sua característica, tem que ser mesmo. Aí tem os 2 requisitos mais complicados neste contexto, né? Um é a habitualidade, que é isso que você falou, a coisa mais contínua, né? E a outra é a subordinação, que são os 2 pontos que geralmente são usados como referência para desqualificar a relação empregatícia. Habitualidade não quer dizer exatamente um trabalho contínuo, mas tem muito a ver com as necessidades permanentes da empresa que toma os serviços. Então você usou o exemplo da área de tecnologia, por exemplo. Certo. Então você tem que identificar ali dentro do mapa, né, produtivo da empresa, quais são as atividades sem as quais ela não existe. Aquelas que são inerentes à sua própria atividade, ou seja, sem o que ela não pode deixar de executar, né? Então, ainda que esse trabalho seja prestado 1 vez por semana, 2, 3 vezes por semana, isso não muda a habitualidade, que o que importa é essa habitual necessidade de ter aquele tipo de trabalho. Tá. Só que as pessoas confundem isso com continuidade, acham que só é empregado quem trabalha todo dia. E não. Existem vários modelos de várias pessoas que não trabalham todos os dias. Aliás, hoje a própria CLT admite isso no contrato intermitente. Né? Você pode fazer um contrato intermitente, que é o contrato a hora, e a pessoa só recebe pela hora que ela é chamada. É um contrato precário, não há dúvida nenhuma, mas ele está dentro, pelo menos está protegido pelo regime CLT. E a questão da subordinação, que é a mais delicada, porque as pessoas estão muito voltadas ainda para aquela lógica do início da industrialização, que é o que a gente chama de modelo fordista. Aquela fábrica que tem o chefe ali, uma linha de produção, mandando as pessoas fazerem isso, e a gente sabe que isso não existe. Já não existe há muito tempo. Não é a Revolução 4.0. Né? A partir da Revolução 2.0, já não existia mais esse modelo. Foi substituído. Então, hoje nós temos até trabalhadores rurais que manejam computadores. Ele opera uma máquina pelo computador. Né? Ele está em qualquer lugar e está operando a máquina lá no computador. Então, essa imaterialidade que eu mencionei, ela compromete um pouco essa ideia de subordinação. Mas subordinação não é receber ordens diretas do empregador ou de um gerente. Significa você ter uma relação de dependência com ele. De você não ser autônomo para executar os seus serviços. Esse é o grande diferencial. E o que se defende, inclusive nessa questão do trabalho por aplicativos, plataformas, né, que hoje é uma das grandes polêmicas também que nós temos, é que a tese que geralmente se usa é que não existe subordinação porque ninguém dá ordens para o motorista ou para o entregador. Mas ele tem um algoritmo que é muito mais rigoroso, que controla onde ele está. Se um motorista de aplicativo, por exemplo, qualquer um que já usou sabe disso. Se ele para mais do que o tempo normal, vem uma mensagem para o usuário dizendo por que está parado. Né? Eles sabem a hora que ele vai sair, que horas ele vai chegar, né? Sabem exatamente o valor daquela corrida, sabe o momento que ele está disponível, o momento que ele não está disponível. Isso é um controle quase que absoluto, é como um Big Brother, né? Que fica ali olhando para ver o que você está fazendo. Nós temos chamado isso de subordinação algorítmica,
porque ela foge daqueles padrões de subordinação históricos, mas existe uma subordinação. E por que existe uma subordinação? Ele não pode fazer o que ele quer. Veja só, costuma-se falar nessa questão dos aplicativos. Mas ele pode recusar. Pode. Mas, de novo, aquela questão. Ele pode recusar, mas ele não vai recusar todas, porque ele precisa trabalhar. Sim. Ele pode recusar por alguma outra questão. Por ser um valor muito baixo, que não compensa para ele. Não é? Até pouco tempo atrás tinha até o limite do número de recusas. Sim, exato. Você poderia recusar a qualquer momento, se você quisesse, quantas vezes quisesse. Né? Sim, e ainda existe isso no sentido da classificação. Né? Isso nós sabemos por conversar com muitos motoristas, por exemplo, ou entregadores, que quando ele recusa muito, ele sai da fila, ele é excluído da fila. Né? Então, existe uma subordinação. Agora, ele não pode fixar o preço, né? Ele não pode escolher, negociar diretamente com o cliente esse seu preço. Ele não tem autonomia para executar o seu trabalho. O segredo é o seguinte: o trabalho subordinado é o contrário do trabalho autônomo. E o que é o trabalho autônomo? É o trabalho executado com autonomia. A pessoa pode trabalhar do jeito que ela quiser, da forma que ela quiser, e com o direito de recusar o trabalho. Essa é a característica mesmo. Então, inclusive de fixar o preço do trabalho. Quem não tem essas características na sua relação, ela está dentro daquilo que nós chamamos de contrato de emprego. Agora, não é um trabalho simples, porque os que nos atacam nessa percepção costumam dizer que a CLT não está preparada para os novos tempos. Só que quem não estão preparados são eles. Porque eles continuam olhando para o paradigma da CLT como se a gente estivesse na década de 40. O que nós fazemos é o contrário. Nós estamos pegando os paradigmas de trabalho de hoje e ajustando nesse modelo, até porque não temos uma legislação. Se tivesse uma legislação, tudo bem. Aí a gente teria que seguir a lei que regula esse assunto. Mas não temos a legislação. Então, qual é a lei para a gente? É a CLT, que diz, de acordo com a realidade do contrato, nós vamos reconhecer o vínculo empregatício se esses 4 elementos estiverem presentes. E esse é até um elemento importante, né, que hoje vem sendo desconsiderado por uma tendência aí do Supremo. Por exemplo, a pessoa tem um contrato escrito dizendo, olha, eu sou o PJ e reconheço que eu estou trabalhando como PJ. Ele escreve tudo ali. Né? Isso vale? Sim, tem uma validade formal. Mas, quando você confronta este contrato com a realidade do contrato dele, como ele executava o trabalho, você pode afastar o contrato e reconhecer a relação de emprego. É isso que a Justiça do Trabalho sempre fez. Só que o Supremo Tribunal Federal tem dado mostras de que essa tendência vai se reverter. E aí vem, né, o risco de alguém assinar um contrato nessa condição e isso ser validado de uma maneira totalmente injusta, porque a gente sabe que quem precisa de trabalho não fica escolhendo, né? Aliás, a gente não debate cláusulas de contrato. Quem debate são jogadores de futebol, artistas, que aliás hoje os artistas quase todos são PJ, né? Mas jogador de futebol não pode ser, não é que não pode, hoje tem até possibilidade, mas o jogador de futebol, a princípio, tem que ter um contrato de trabalho. Então esses grandes jogadores de mais destaque, eles discutem cláusula contratual. Agora, o trabalhador operário da construção civil, operário da metalurgia, mesmo quem trabalha na área de serviços, vai ter essa liberdade de acertar com o seu empregador as condições do contrato? Não. Ele vai aceitar o que está colocado porque ele precisa de trabalho. Sim. Isso se acentua quando o desemprego aumenta. Né? Felizmente, nós temos um processo de queda, mas ainda assim, boa parte desses empregos criados são empregos precários. Sim. E cada vez mais as empresas estão se aproveitando desses gaps ou dessas possibilidades de interpretação da legislação para poder aplicar todo tipo de prática absurda e cruel, né, de exploração do trabalhador, usando esse viés ou essa argumentação da pessoa jurídica. Né? Então, pensando desse ponto de vista das empresas que têm esse tipo de prática, quais são as possíveis consequências jurídicas que elas podem enfrentar, caso isso seja demonstrado, né? E quais direitos esse trabalhador que sofreu esse tipo de ação, né, ele pode pleitear, por exemplo, na Justiça do Trabalho? Bom, eu vou falar para você o panorama atual, né, que é exatamente como vem sendo desde que se criou a CLT, se criou a Justiça do Trabalho. Como eu falei, você pode ter um contrato como PJ, você pode ter uma pessoa jurídica registrada, você pode ter um contrato como autônomo, você pode ter qualquer documento escrito dizendo que você é isso. Mas se você tiver as características
de um contrato de trabalho, que são aqueles 4 elementos que eu já falei, não é? A pessoalidade, a onerosidade, a subordinação e a habitualidade. Se você demonstrar que isso efetivamente ocorreu, que é a chamada realidade do contrato, você pode recorrer à Justiça do Trabalho, e o juiz do trabalho vai fazer essa análise e vai afastar o contrato, esse contrato que a gente chama de contrato civil, e vai aplicar a legislação trabalhista. Então, as 2 dimensões. Riscos para a empresa. Ela contratar alguém como PJ, não pagar nenhum direito trabalhista e depois ser condenada a pagar todos esses direitos e ainda com outras possíveis consequências previdenciárias, até eventualmente dano moral. Para o trabalhador, a possibilidade é ele, justamente, como falei, ele não tem como recusar, só contrato se for PJ. Aliás, hoje tem anúncio que já fala isso, né? Ele não tem como recusar, mas ele, por enquanto, teria a garantia de que no futuro ele poderia ir à Justiça do Trabalho para discutir essa situação. Falar, não, realmente eu não era PJ, eu assinei e tal, mas eu não era porque eu tinha uma condição de empregado, tinha todos os elementos ali como se fosse um empregado. Agora, a grande questão é que isso vem passando por um processo de mutação, né? Como você falou, as empresas, as organizações empresariais, e quando eu falo empresa, eu não estou pensando nos pequenos empreendimentos, são as grandes corporações que fazem isso. Porque elas é que têm interesse em reduzir o custo do trabalho para aumentar a sua lucratividade. Claro que depois os outros vão no embalo, né? Mas não é a lojinha de bairro, não é o açougue, o comércio local que vai demandar esse tipo de coisa no Supremo Tribunal Federal. Ele nem tem acesso a isso, né? Não que o acesso não seja possível, mas ele não tem recursos financeiros para isso. A questão é que as grandes corporações enxergam brechas ou procuram brechas para buscar essas situações em que podem sair das obrigações trabalhistas. Como aconteceu com o caso da terceirização, como eu já falei, o caso das cooperativas de trabalho, né? Como se faz com a questão do negociado sobre o legislado, que também foi uma forma que se encontrou de reduzir direitos e hoje também ratificada pelo Supremo. Então, essa é a grande questão, né? Realmente elas usam essas janelas que, no fundo, como também já falei, é para corrigir as consequências das crises que o capitalismo produziu. Mas quem paga a conta são os trabalhadores. Sim. Bom, a gente comentou sobre essa questão da área de tecnologia. Eu acho que um tema que acaba vindo junto com isso, né, é a questão dos jovens, né? A juventude que cada vez mais está presente nesse mercado, né, de trabalho, e que muitas vezes a gente tem visto até alguns movimentos, né, de não só aceitação, mas como preferência do modelo PJ para suas relações de trabalho, né? Esse movimento, essa migração tem acontecido e a gente tem observado bastante. A gente percebe que isso caminha, querendo ou não, né, do ponto de vista social, paralelamente a concepções cada vez maiores de individualismo, individualidade, sucesso pessoal, né, meritocracia, em contraposição em detrimento de ideais que, por exemplo, os sindicatos defendem, como a noção de categoria, a noção de coletividade, de luta popular, luta coletiva, né? Então, pensando nesse contexto mais geral, quais são os riscos que você encontra, né, para esse processo que a gente está chamando de pejotização, né, do trabalho no Brasil? Olha, o risco é muito grande, porque, veja só, você situou bem, nós temos um mercado potencial muito grande com a juventude, né? O trabalho no Brasil ele é admitido a partir dos 16 anos, sendo que a partir dos 14 como um aprendiz. Aliás, só um comentário, né? Já existe uma PEC para reduzir a idade mínima de trabalho, na contramão da história, porque, né, em vários países do mundo essa idade mínima foi ampliada, né? E já tem gente querendo reduzir para garantir mais um retrocesso social na nossa conta. Mas, enfim, esses jovens, eles chegam ao mercado de trabalho com essa concepção de preconceito contra a CLT. E não é culpa deles, a culpa é esse processo de despejo de informações falsas, de informações distorcidas, que dão a ele uma falsa percepção de que ser PJ é melhor, porque ele é um empreendedor. De novo, não é problema ser empreendedor, mas empreendedor é quem autenticamente empreende. Você tem um capital, você investe, faz um plano de negócios, estabelece uma atividade. Nós temos muitos jovens que desenvolvem aplicativos, por exemplo, falando da sua área, que é de tecnologia.
E tudo bem, essa é uma atividade de empreendedorismo. Mas o que não se entende é o seguinte: sempre que você tem alguém ganhando dinheiro com o seu trabalho, isso não significa empreendedorismo. É isso que nós precisamos falar, e as pessoas não falam. Claro, não falam de propósito. Existe uma hegemonia no discurso, né? Das mídias, nas redes sociais, né? Nós sabemos que as redes sociais também hoje elas são direcionadas para as nossas bolhas, né? E aí o que acontece? Trabalha-se um discurso de assimilação que especialmente nos jovens pega muito bem. Para que eu quero ser CLT? Para cumprir horário de trabalho? Eu prefiro trabalhar fazendo o meu próprio horário. Só que fazendo o seu próprio horário é trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia. Você pega um entregador de refeição, por exemplo, que mora, vamos pensar até num exemplo bastante amplo, que mora em São Paulo. Naturalmente ele mora na periferia. Só que lá ele vai ter menos possibilidades de ter chamados para poder atender. Sim. Então ele vai para onde? Para as regiões mais centrais ou nas zonas ali mais ricas, onde tem mais restaurantes caros. Então ele tem que sair da sua casa muito cedo para chegar antes do horário do almoço, perto desses restaurantes, para aí sim começar a ter a possibilidade de ser chamado. Né? E a volta é a mesma coisa. Então, isso é liberdade? Não é. Né? É uma falsa ilusão, porque na realidade o que nós temos é uma escravização pela nossa necessidade. Quando você condiciona o quanto você vai ganhar a partir do quanto você trabalha, entra na meritocracia, que a gente sabe que é um discurso vazio, porque nem todos são iguais, nem todos têm as mesmas oportunidades, não é? E deixa nas mãos da pessoa que não tem elementos suficientes para discernir, não é por falta de intelectualidade, não é isso. É porque as informações que chegam são distorcidas. Você é autônomo, você faz o seu horário. Quer dizer que você não trabalhar, está tudo bem, tá, você não vai comer. Não é? Mas isso ninguém fala, né? Que você só ganha se você trabalhar. Né? Então é esse o grande problema. Eu vejo com muita preocupação, porque de fato o discurso predominante hoje vai no sentido de convencer as pessoas de que ser empregado, ser CLT é algo ruim. Ontem mesmo eu vi num grupo que eu participo, né, de leitura, de gente de todo tempo, de todo tipo e tal. Aí um falou assim, que horário vai ser o evento? Tá, eu preciso ver se eu consigo, porque essa minha vida de CLT, estou trabalhando muito, tá, já sabem, né? Aí um falou assim, tudo que eu queria na vida era ser CLT. Então aí é o outro lado, né? E é isso, né? Tem até uma curiosidade, numa pesquisa que foi feita com trabalhadores de aplicativos, eu acompanhei quando foi feita essa pesquisa, até porque eu fui fazer uma palestra justamente para entregadores. E essa pesquisa tinha o seguinte resultado, acho que 80 e poucos % queriam ser autônomos. Não queremos ser CLT. Mas quais direitos você quer? Aviso prévio, férias, 13º, salário mínimo, limite de horas de trabalho, horas extras, descanso semanal. Ou seja, ele quer ter os direitos que estão na CLT sendo autônomo. Não é? Mas não tem isso. No nosso modelo atual não existe. Então você percebe como essa opção é falsa? As pessoas querem proteção. Óbvio que é proteção. Quem não quer? Ter um mês de férias garantido a cada ano de trabalho, ter o fim de semana, ou pelo menos o domingo, né? Tem essa discussão das 6x1 e tal, pelo menos um dia da semana de descanso, né? Que não seja fim de semana. Quem não quer isso? Né? Ter horário certo para sair, chegar na sua casa. Todos querem, todos queremos isso. Sim. Né? Se nós pudermos optar, obviamente, né? Optaríamos por isso. Né? Mas o discurso hegemônico é no sentido contrário, infelizmente. Sim, e aí muitas vezes a gente sabe que as pessoas acabam optando, quando tem a possibilidade de optar, é claro que Sim. as dinâmicas são as mais diversas possíveis. Às vezes você tem a opção, às vezes você só tem aquela opção de trabalho e você vai pegar aquele emprego e pronto, dependendo da sua necessidade. Mas quando há opção, né, muitas vezes as pessoas acabam optando por um regime de trabalho PJ. Por quê? Porque as empresas utilizam da tática de dar um salário um pouco maior, uma vez que ela não vai ter determinados gastos, ela oferece um pouco mais de salário, o trabalhador acaba aceitando aquilo ali, né? E a gente sabe que muitas pessoas também se arrependem nesses processos, e, enfim, a coisa se mostra não tão boa quanto parecia, principalmente quando a gente pensa a longo prazo, né? Eu coletei alguns dados aqui que em 2024 foram feitos 285.055 processos
que pedem o reconhecimento de vínculo empregatício no Brasil. Né? Foi um número assim, que cresceu absurdamente com relação ao ano anterior. Sim. Isso são dados do Tribunal Superior do Trabalho. E esses números foram registrados, e entre 1.881 temas, né, de processos trabalhistas que foram levados para o TST, esse tema acabou ficando em 16º, de 1.881. Então, assim, realmente é algo que tem crescido, é algo que tem tomado cada vez mais espaço, né, no debate público. Esse número vem crescendo desde 2018, é uma tendência que a gente tem visto também, consequência direta da reforma trabalhista do Temer, né, de 2017. A gente sabe que essa correlação é impossível não ser feita, né? E que passou a permitir, como você bem comentou, a terceirização da atividade fim da empresa, né? Então é uma consequência direta. E, bom, essa também é uma questão que entrou ali diretamente no cerne da grande polêmica que a gente tem visto e tem acompanhado, que é a decisão do Gilmar Mendes no STF, né, o ministro do STF, de suspender a tramitação de todos os processos que discutem a pejotização naquele momento, né? Por essa questão dessas divergências de como que o STF tem julgado e a Justiça do Trabalho tem julgado determinados processos. Queria saber, assim, na sua opinião, qual é o grande problema e qual é o cerne dessa polêmica que tem ocorrido, e o quão grande esse problema pode se tornar e quanta atenção os trabalhadores têm que dar para esse tema agora. Bom, isso é muito importante. Veja só, na realidade, esse processo começa a partir daquele contexto do impeachment, né? A reforma trabalhista não foi algo casual, né? Aquilo foi um arranjo institucional, justamente para permitir que um governo ilegítimo, naquele contexto totalmente impopular, aprovasse uma medida que a gente sabe que foi altamente lesiva para os trabalhadores. Não só a terceirização, mas formas precárias de contratação, como o contrato intermitente, o autônomo dependente, além da redução de vários direitos, né? O que parece que aconteceu ali é que abriu-se um portal, né, que sucedeu-se um governo de extrema-direita, né, que também não tinha apreço nenhum pela classe trabalhadora, e muito pelo contrário, tinha uma política econômica voltada para os interesses do capital, e que só não aprofundou algumas reformas porque não conseguiu condições, até por causa da pandemia e tudo mais. Então, o Supremo aproveitou esse momento, né, para começar a incrementar a reforma trabalhista. O que o Supremo faz hoje é algo muito pior que a reforma trabalhista fez, porque os alcances são muito mais abrangentes. Claro, eu falo o Supremo porque ele é uma instituição, mas não são todos ministros. Nós tivemos ali ministros que sempre defenderam os interesses sociais. Hoje temos ainda alguns que são, infelizmente, uma minoria, mas há um grupo de ministros ali que atua dentro da lógica neoliberal. Eu fiz uma pesquisa recente, até publiquei um artigo, comparando 3 decisões do Supremo sobre esse tema. E fazendo uma comparação, quantas vezes eles citam liberdade de iniciativa e liberdade econômica com valor social do trabalho. É absurdo. Assim, tipo, não vou lembrar de cabeça, mas dá quase 100 vezes citam livre iniciativa e 4 ou 5 valor social do trabalho. Sendo que esses 2 preceitos estão na Constituição no mesmo artigo. O Brasil deve respeitar a livre iniciativa e o valor social do trabalho, juntos. Então, há um desequilíbrio muito forte nesse contexto por causa da postura ideológica de alguns ministros que têm hoje uma ascendência muito forte dentro do Supremo e que acabam atendendo às demandas, não falando de demandas específicas, mas as demandas de interesse do mercado, né? E não são os trabalhadores que têm essa influência, né? E essa questão da pejotização, ela começa justamente com a decisão sobre a terceirização, tá? Mesmo com a reforma trabalhista, o Supremo ainda julgou a terceirização, porque a jurisprudência do TST já reconhecia que a atividade fim não podia ser terceirizada. Então, não satisfeitos em ter esse reconhecimento a partir de 17, o Supremo ainda falou, não, mas sempre foi legítimo isso, atingindo até contratos celebrados antes. Só que o pior do que isso, eles fixaram uma tese lá, um entendimento, que virou uma espécie de um guarda-chuva, embaixo do qual eles estão colocando toda e qualquer situação que possa aí suscitar uma discussão sobre vínculo de emprego, o que não tem nada a ver, porque o que foi discutido naquele processo é terceirização. Só. Não é? Terceirização. E a terceirização a gente sabe que é feita entre 2 empresas com o trabalho de uma pessoa natural. Não tem terceirização de outra maneira. Então,
A própria tese diz, né, lista toda forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas. Só que aí, a partir de um instrumento, né, que tem um nome técnico, reclamação constitucional, tem sido muito comum as empresas irem ao Supremo dizendo que determinadas decisões da Justiça do Trabalho violaram esse precedente, né, que é o chamado tema 725 da repercussão geral do Supremo. Mas aí que está. Tem se vendido muito essa informação de que a Justiça do Trabalho está descumprindo decisões do Supremo, mas isso não é verdade. Por quê? Porque quando você analisa as decisões que estão sendo cassadas pelo Supremo, são decisões que não têm nada a ver com o tema 725. Não tem nada a ver. É vínculo de emprego de um advogado autônomo, vínculo de franquia, vínculo de corretor, plataformizado. São coisas completamente diferentes. Mas aí, entra-se com a reclamação, cai com um desses ministros, que é a maioria, que tem esse pensamento, e eles adotam essa tese. E aí pregam a ideia, olha, a Justiça do Trabalho está descumprindo as nossas decisões. E tanto não está descumprindo, que eles criaram outro tema para discutir plataforma, e agora, recentemente, este outro tema, que é o tema 1389, que é para discutir a pejotização. E aí, bom, se já tivesse resolvido lá, para que criar um outro tema? Não é? Mas o argumento do ministro Gilmar Mendes, que é o relator deste processo, é exatamente esse. Como ainda existem resistências a aplicar o tema 725, nós temos que definir isso. E aí com um elemento mais grave ainda. O primeiro ponto que ele quer discutir é se a Justiça do Trabalho tem competência para poder julgar esses casos. Então, aquela situação que eu falei, você tem um contrato de PJ, mas se você mostra a realidade, esse contrato é desfeito, se isso sai da competência trabalhista e vai para a justiça comum, além de atulhar completamente a justiça comum, que já é uma justiça complicada pelo volume de processo que tem, isso vai fazer com que o juiz que analise ali não seja um juiz especializado em questões trabalhistas, que não tenha a nossa formação, não a jurídica, isso todos têm, mas não tem a formação sociológica, histórica, econômica, de compreender as relações de trabalho, que são fundamentais dentro de uma atividade de magistratura. Então, isso vai distorcer completamente, ou tende a distorcer as decisões. Porque na justiça comum, a tendência é sempre, o contrato foi assinado. Tem algum vício de consentimento? Teve fraude, coação? Não, senão é válido. Né? E aí o que o Supremo prenuncia nessa decisão, né, é você dizer o seguinte, olha, vamos dar um outro exemplo lúdico. Né? Eu tenho um animal que tem orelhas de cachorro, focinho de cachorro, patas de cachorro, pelo de cachorro, late como um cachorro. Mas eu faço um documento dizendo que ele é um gato. Se esse documento for formalmente válido, ele é um gato. É o que querem fazer com a relação de emprego. Né? Então, isso é extremamente grave. E mais violenta ainda foi essa suspensão dos processos. Como você disse, é um volume muito grande de ações que envolve isso. Isso vai gerar um caos na justiça. Um caos total, porque esses processos têm que ser paralisados. Quando essa questão for decidida, isso vai ter que ser julgado. Então vai voltar tudo para julgar, seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça Comum. Né? E vai gerar uma dificuldade muito grande. E como a consequência, como os juízes são cobrados com relação ao tempo de julgamento, muitos podem até decidir de qualquer jeito, né? Sem atentar para as particularidades do caso, enfim. Né? Isso pode acontecer, infelizmente. É triste assumir isso, reconhecer isso, mas pode acontecer em qualquer situação. Então, os riscos que a gente tem estruturais aí, eles são de diversos matizes. Né? Primeiro ponto, a questão da redução do poder de compra das pessoas. Você fez um comentário interessante, né? E aí é uma reflexão que eu peço aí para quem está vendo ou ouvindo fazer. Você acha mesmo que a empresa te ofereceria mais como PJ se ela estiver tendo prejuízo? É óbvio que ela fez as contas e identificou que, como empregado, você custaria mais para ela. Então, quando ela te paga, em vez de 3 mil, ela paga 4.500, você fica feliz, estou ganhando 4.500. Mas ela não está recolhendo o FGTS, não está recolhendo a parte dela no INSS de trabalhador, de empregado, teria que recolher como autônomo. Ela não vai pagar 13º, não vai pagar férias, ela pode exigir trabalho seu sem limite de horas, porque não tem hora extra.
Se dispensar, não tem aviso prévio. Então, vamos prestar atenção, né? Você conhece algum empresário, né, que vai te dar mais do que você mereceria, porque ele acha você bacana, legal? Pode até acontecer, né? Empresas pequenas, familiares, isso evidente pode acontecer. Mas não é a realidade do mercado de trabalho. Então, quando você tem uma pejotização, naturalmente você comprime a massa remuneratória. Isso é um tiro no pé do capitalismo. Porque essas pessoas são consumidoras. Você vai tirar o poder de compra das pessoas. Como já aconteceu com a reforma trabalhista. Antes as pessoas viajavam de avião, né? Era até uma brincadeira extremamente de mau gosto, né? que alguns faziam por não suportar, né, a convivência com pessoas de menor poder aquisitivo. Mas à medida que você reduz, e aí por vários outros fatores também, o poder de compra, as pessoas deixam de consumir. E isso prejudica aqui o próprio capitalismo. Será que só os empresários, os ricos é que vão consumir, né? Não existe mercado suficiente só para eles. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um risco absurdo para a Previdência Social. Por quê? Porque num contrato de emprego, você tem a incidência da contribuição que é descontada do trabalhador e tem uma parcela que é paga pela empresa. E a União entra como uma parte. Isso tudo compõe o chamado orçamento da Seguridade Social. Seguridade envolve saúde, né, o atendimento pelo SUS e tudo mais, inclusive vacinas, né, para as pessoas, mesmo aquelas que não dependem do SUS, mas que tiveram que pegar a filhinha lá para tomar a vacina contra a Covid. Isso tudo é pago pela Seguridade Social. Isso, a Previdência Social, que envolve benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, e mesmo os outros benefícios, como o BPC, como, por exemplo, auxílio-reclusão, que são benefícios assistenciais. Os três aspectos da Seguridade, tudo financiado com essa arrecadação. Quando você transforma em PJ, tem contribuição? Tem. Havendo uma empresa, só que primeiro, quem tem que fazer o recolhimento é o trabalhador, né, emitindo a nota fiscal, como mencionei. O tomador também tem que fazer o recolhimento, né? Só que o controle fiscalizatório é muito mais difícil. Sim. Já não se faz uma fiscalização adequada nas empresas com contrato de trabalho. Mas hoje você tem sistemas informatizados, como CAGED, RAIS, que auxiliam nisso. E nas PJs? Então, já existem estudos que mostraram, até um dado momento histórico, de que nós tivemos quase 90 bilhões de redução na arrecadação da Seguridade Social pelas decisões do Supremo. E já se projeta isso, a partir da extensão dessas questões, para mais de 300 bilhões. É muito dinheiro. E o que vai acontecer? Com isso, vão propor mais uma reforma da Previdência, dificultando cada vez mais as pessoas de se aposentarem, reduzindo a quantidade de benefícios que elas recebem. É esse o risco, né? E um outro risco decorrente disso é a extinção da Justiça do Trabalho. Por quê? Com esse esvaziamento de competência que vem sendo feito, a Justiça do Trabalho vai passar a ser algo inútil dentro da lógica do sistema. Isso é muito grave, porque apesar de ter surgido naquele contexto, já falado, autoritário e tudo mais, nas últimas décadas, a Justiça do Trabalho vem sendo aí um dos principais pontos de entrega de benefícios para os trabalhadores. Lá no TST, onde você colheu essas informações, você consegue identificar lá a quantidade de valores pagos anualmente a trabalhadores por força das decisões trabalhistas. É muito dinheiro, que aliás volta para a economia. São direitos que foram suprimidos, que foram lesionados aí, que não foram cumpridos. Então, acabar com a Justiça do Trabalho é acabar com um lugar de escuta dos trabalhadores quando eles são lesados. Fala-se muito, né? Tem muita gente picareta que vai à Justiça do Trabalho, inventa história. Pode ser, existe mesmo. Mas se você olhar, menos de 10% das ações trabalhistas, existe aí a improcedência, ou seja, o trabalhador perde tudo. Uma boa parte tem acordo, e ninguém paga um acordo se não deve. E uma outra grande parte tem julgamento
acolhendo pelo menos uma parte do que foi pedido. Então essa coisa que fala, tem muito litígio na justiça do trabalho? Tem, mas não é porque os litígios são criados artificialmente. Isso acontece porque as empresas descumprem a legislação. Você falou aí dos principais assuntos. Você sabe qual é o assunto que mais tem, que chega sempre a 50% das ações trabalhistas? Verba rescisória. O sujeito é despedido e não recebe aviso prévio, férias, 13º e FGTS. É o mais básico de tudo. O que está no primeiro lugar, nessa lista de assuntos mais demandados, pelo menos 50% dos casos tem verba rescisória. Então, esse para mim é um risco também muito severo dessa decisão que pode vir no julgamento desse tema 1389. Perfeito. E agora a grande questão, né? Como que os setores progressistas, né, ou pelo menos os setores que estão preocupados de verdade com os trabalhadores, em todos os níveis, né, tanto do nível dos trabalhadores, do nível dos sindicatos, nível de governo, como que eles podem se posicionar e agir para combater esses ataques que a gente está sofrendo, né? Qual você acredita que seja a estratégia, assim, qual o caminho, qual a linha de raciocínio, de estratégia ou de tática para esse combate, né? Como você enxerga isso? E talvez mais do que isso, como também antecipar essas transformações que a gente tem visto, né, que estão sendo geradas pelas novas tecnologias. Sim. Porque agora o ataque está sendo esse, mas a gente vem sofrendo ataque desde sempre e esses ataques não vão parar. Não. Então, como a gente se antecipa a isso também? Sim. Bom, é muito difícil, tanto um movimento como o outro, né? Eu acho que pontualmente nessa questão, a melhor resposta é a mobilização. Nós tivemos, na década de 90, ali no final da década de 90, uma tentativa do governo Fernando Henrique de alterar um artigo na CLT que instituiu o negociado sobre o legislado. E a mobilização da classe trabalhadora foi tão forte que ele retirou o projeto. Aí depois, quando o Lula assumiu, ele arquivou definitivamente esse projeto. A reforma trabalhista passou como um trator. Teve protestos, claro, mas não foi suficiente. Então essa é a principal lição que a gente tem que ter. Só há possibilidade de alguma reversão mediante a resistência. Tá? Então, os movimentos sociais, progressistas, têm que fazer barulho, fazer manifestações, levar essas preocupações que a gente está discutindo aqui para os trabalhadores, para que eles se conscientizem, para que não sejam absorvidos por esse discurso de que não ser CLT é melhor, né? E que façam isso chegar aos ouvidos do Supremo. Porque existe uma lógica que, a meu ver, é perversa, porque juridicamente não tem cabimento isso que está sendo feito. Mas a gente sabe que o Supremo também se movimenta de acordo com o viés público. Ele já fez isso em várias questões, inclusive em matéria penal, né? Recentemente, a gente sabe disso, né? Tem prisão em segunda instância, depois não tem mais, enfim, essas mudanças que foram feitas por interesses políticos. Então, é importante que haja essa mobilização dos setores progressistas, tanto na conscientização das pessoas dos riscos que nós estamos correndo, como principalmente para fazer com que o Supremo, pelo menos, procure uma saída menos danosa para essa situação. Tá? Com uma esperança de que possa resultar em alguma coisa. Né? Talvez organizando movimentos cada vez mais crescentes, greves. Né? Faz tempo que o Brasil não tem uma greve geral, talvez esteja na hora, né, de fazer uma greve geral para realmente mobilizar a sociedade para falar sobre isso. Né? Agora, a antecipação dos efeitos em relação às tecnologias é um tanto quanto difícil, até porque, como eu falei, a gente está numa velocidade muito grande. Né? Hoje o nosso desafio imenso é a inteligência artificial. Né? Quer dizer, olha a dimensão que isso causa. Né? Eu estive num evento da OIT semana passada e o debate está presente lá, né? na OIT também, inclusive com análise dos empregos que serão extintos ou poderão ser extintos pela inteligência artificial. Então essa é uma nova era. O problema do momento passa a ser esse. Não é? Em que medida a gente vai ter a substituição do trabalho pela inteligência artificial? Então é um debate importante, porque a gente não pode escapar de uma realidade, né, como essa, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar atento, né, para esses movimentos que vão surgindo, que já estão surgindo, no sentido de modificar. E é o sonho do capitalismo, né? Você não ter pessoas para gerir. Né? Pensa nos carros autônomos aí que já existem em vários lugares do mundo.
né? Aí sim, você não tem vínculo empregatício com o carro, mas você não tem um posto de trabalho, né? Então, eu acho que a grande questão aí, que vai acontecer nos próximos anos, e o desafio para o sindicalismo, que é muito maior do que se imagina, é enfrentar o desemprego estrutural que pode surgir. Que foi o que aconteceu em outros momentos de mecanização intensa. Né? Você trabalha na área de tecnologia, você sabe que até a década de 80, muitas das tarefas eram feitas manualmente, né? Nós tínhamos atividades ali. Eu mesmo trabalhei no escritório em que eu tinha que datilografar os olerites, né, de cada trabalhador, né? Tinha que calcular na calculadora os descontos e tudo mais, né? Isso não existe há muito tempo mais, né? Foi um processo de automação. E o que aconteceu com as pessoas que faziam isso? Desemprego, é chamado de desemprego estrutural, porque o trabalho desaparece. Os bancários que eu já citei, quantos bancários se viam em agências na década de 80, mesmo na década de 90? Hoje em dia tem 2 ali, se tanto, né? Então, isso é desemprego estrutural. Isso pode nos atingir. E atinge o sindicato de que maneira? Porque, inclusive, são pessoas que não vão arrecadar. Não é? Já se tem dificuldade de arrecadar hoje, sim, imagina nesse contexto. Né? Aliás, é outro, eu acabei de esquecer de falar, um outro efeito perverso da pejotização, né? Porque você não consegue sindicalizar a pessoa. Né? Então, eu acho que a grande questão é se preparar para um potencial desemprego estrutural, né? E como isso vai ser enfrentado, inclusive buscando soluções legislativas que contornem isso, né? O Congresso Nacional hoje é um Congresso conservador, mas talvez numa próxima eleição se mobilize no sentido de ter representantes que possam olhar para isso. O que eu acho efetivamente é que a esquerda precisa se recuperar, porque ela ficou muito perdida nessa questão do trabalho, né? E hoje ela não tem mais referência, ela precisa reassumir isso que sempre foi a sua bandeira histórica, de defesa do trabalho. Infelizmente a gente vê muita gente do campo progressista que defende a pejotização, acha que é bom também, né? E tem que se conscientizar disso. Então tem que resgatar as suas origens de defesa, né, do trabalho, da dignidade no trabalho, e quais as formas principais de resistência para isso. Eu acho que esse é um ponto crucial para qualquer tentativa aí de organização que a gente pode ter. Perfeito. Eu acho que esse debate realmente é muito importante, né? Ele vai, por tudo isso que a gente conversou, acho que fica evidente que ele vai muito além de uma questão de escolha individual, de uma liberdade de escolha, de decisão, ou meramente problemas burocráticos de definição, né? Eu acho que ele vai, na verdade, na essência, no cerne da proteção ao trabalho como um todo, né? E essas consequências, como você bem comentou, elas vão se espalhando por toda a sociedade brasileira em diferentes áreas, né? E é por isso que é um tema tão importante que merece a nossa atenção, né? Os dados estão mostrando um crescimento cada vez mais alarmante, né? Como a gente bem comentou. E a gente tem que tomar cuidado também com as empresas, né? Do ponto de vista do trabalhador que está ouvindo. Dessas práticas fraudulentas que são utilizadas, né? Que se utilizam desses gaps que a gente comentou da legislação para poder se aproveitar e aumentar a exploração do trabalhador. Então, acho que é fundamental esse papo. Eu queria saber se você gostaria de fazer algum comentário final, deixar alguma mensagem aí para quem está ouvindo a gente. Bom, é difícil até falar em alguma coisa positiva nesse cenário, né? Um cenário que parece pessimista, mas ele na realidade é fundado na realidade. Mas a gente tem que ter uma perspectiva otimista, até porque senão a gente não vive, né? Eu acho que a grande questão, né, a palavra do momento é resistência, né? É resistir dentro das possibilidades de cada segmento que a gente tem. Nós, na magistratura do trabalho, estamos organizando, né, aí manifestações. Semana passada mesmo houve manifestações, inclusive com centrais sindicais e tudo mais. Temos nos posicionado. O nosso poder é muito limitado, né, até porque vem ali uma decisão que nem nos permite decidir, né? Mas existe uma preocupação muito forte da magistratura do trabalho que passa pelo que você falou, não é uma preocupação individual, né? Nenhum juiz está preocupado com o seu emprego, né? Nós somos concursados, temos estabilidade. A gente está preocupado com a sociedade, com as instituições, porque isso afeta a todos nós, isso potencialmente pode aumentar a violência, isso aumenta a desigualdade, né? Aumenta a precariedade. Então, é fundamental que nós tenhamos capacidade de resistência, né? E eu concordo totalmente com o que você falou, é mobilizar as pessoas para entender que essa questão não é uma questão individual. Nós estamos lidando com um problema de caráter social muito severo.
Porque se isso se confirmar, como a gente falou aqui, todo mundo vai pagar essa conta. E não é baixa. Então eu acho que o recado que eu posso dar é esse, né? Nós temos que resistir. Perfeito. Muito obrigado, Carlos, pela sua presença, por ter aceitado o convite. Novamente a gente agradece aí. Agradecemos a você que está nos ouvindo, que acompanhou até aqui, né, esse podcast. Acho que a mensagem que fica é essa, que a luta coletiva, a luta continua, né? O SINDPq está travando essa batalha, está participando dessas movimentações. E é isso, a gente seguir lutando por um futuro em que o avanço tecnológico sirva ao trabalhador, sirva para a valorização do trabalho humano e não para a nossa superexploração, né? Acho que é isso. Agradecemos novamente a você que está nos ouvindo. Esse foi mais um Sindicast e vamos para a luta.